E aí, guys? Bom ou não? No meu último vídeo eu mostrei na teoria, né, e mostrei na prática também como que funciona a questão do ataque do Cold Boot. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o card aí em cima aí para você assistir antes de ver esse vídeo, porque nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como que a gente pode preparar o nosso pendrive, né, configurar ele aí para a gente poder brincar, praticar aqui, testar o ataque do Cold Boot na nossa própria máquina. Então, sem mais delongas, sem muita enrolação, aqui, como todo tutorial que eu faço, aqui no meu GitHub vai ter a cola, né, que é um pequeno tutorial aqui que eu sempre faço e que eu vou deixar o link aí embaixo, ou na descrição, ou no primeiro comentário fixado, que é os passos aqui do que a gente vai fazer, né? Você pode salvar isso aqui depois até para mais tarde. Então aqui, ó, a gente vai utilizar o Groove for DOS, que vai ser, cadê? Que vai ser o sistema que a gente vai colocar aqui no nosso pendrive, que ele é uma versão do Groove que a gente já está acostumado nas nossas distribuições GNU Linux, só que ele é feito, bom, para sistemas baseados ali em DOS, né? Mas para que para a gente não vai fazer diferença. Eu optei, a gente vai utilizar o Groove for DOS simplesmente porque ele é mais leve, ele é muito leve, ele vai sobrescrever muito pouco a nossa memória. De qualquer forma, aqui nesse repositório que eu deixo aqui, bom, na nossa cola, a gente já tem um repositório com as ferramentas necessárias, com tudo que a gente precisa, na verdade, para estar configurando aí o nosso pendrive para estar realizando o ataque do Cold Boot. Aqui a gente tem o código fonte de tudo, né, que você pode baixar aí e compilar. O problema é que como isso daqui, cara, é muito antigo, você teria que botar e baixar e tentar compilar, né, em um sistema operacional um pouco mais legado, justamente porque as regras aqui do Makefile são bem antigas. E para um sistema mais atualizado aí pode ser que você tenha um par de dor de cabeça. Mas de qualquer forma, aqui ó, em releases, a gente já tem essas ferramentas compiladas, né? Então a gente não vai ter essas dores de cabeça. Então eu posso chegar aqui, ó, e copiar o link aqui, ó. E aqui no meu terminal eu já posso baixar esse carinha com o wget. Então aqui eu baixei, veio um carinha aqui chamado BIOS. Não tô na frente não, né? Veio um carinha aqui chamado BIOS main imagem 64, a gente pode deszipar ele, um zip, e entrar aqui dentro. Então aqui está tudo que a gente precisa, né? Aqui a gente tem uma imagem do Group for DOS, a gente tem alguns arquivos .list, né? O mais importante que vai ser esse menu .list, nada mais é do que um menu semelhante, opa, nada mais é do que um menu semelhante ao menu que a gente tem aí do Groove, né? Com as opções aqui que vão ter. Cada opções dessa o que fazem é inicializar esses arquivos .bin que a gente tem aqui, ó. E esses arquivos .bin nada mais é do que o script já pronto responsável por baixar aí a nossa memória RAM. Então, eu já estou aqui com o meu pendrive, inclusive, ó, fdisk, ou fdisk /dev sde, que é o pendrive que eu vou estar utilizando aqui. Eu vou estar utilizando esse pendrive de 14 GB, simplesmente porque é um pendrive mais pequeno, né? No vídeo em questão onde eu mostro onde eu mostro fazendo esse ataque aqui no meu PC, eu acabo utilizando esse pendrive aqui de 128 GB. Só que como a gente vai ter que formatar ele, criar partições, até que o lance de criar partições é bem tranquilo, mas formatar ele aí vai ser mais rápido eu fazer em um pendrive pequeno, né, do que fazer em um pendrive com mais de 100 GB. Mas lembrando que você tem que fazer isso em um pendrive que tenha mais capacidade do que a sua RAM. Então por isso que em ambiente real mesmo é interessante a gente ter uma unidade USB aí um pouco maior, né? Porque a gente nunca sabe quanto de RAM o computador em questão que a gente vai fazer esse ataque ele vai ter. Então é por isso que no próprio vídeo eu mostro com esse pendrive aqui de 128, porque bom, eu mesmo aqui tenho 32, mas só para caráter de exemplo, esse de 14 aqui ele vai me servir. Mas lembrando que você tem que ter mais capacidade de armazenamento do que você tem de RAM. De qualquer forma, a primeira coisa que eu vou fazer, que a gente tem que fazer, é gravar essa imagem .mbr aqui, ó, que se a gente der um file nela, ela nada mais é do que um setor de boot. Tudo que a gente vai fazer é gravar ela aqui na nossa, no nosso dispositivo, né? Logo no primeiro
setor aqui do nosso dispositivo. Para isso a gente pode usar o dd, né? Então dd if grl.mbr off. Eu vou passar aqui o meu pendrive, SDE. E pronto, é bem pequenininho, bem rapidinho, isso aqui não tem nenhum segredo. E uma vez que a gente já gravou, esse GRLDR, o Group for DOS, né? Engoliu alguma coisa. Sólida, na verdade. Credo. Bom, uma vez que a gente gravou aqui o Group for DOS no nosso dispositivo, a gente vai ter que criar agora duas partições. A primeira partição, onde a gente vai armazenar aqui os arquivos do boot, que no caso é esse grldr aqui, os arquivos .lst, que nada mais são do que o menu, né? A gente pode ver aqui que nada mais é do que o menu semelhante àqueles arquivos ali aos arquivos que a gente tem no próprio Grub mesmo. E o que eles fazem é inicializar esses carinhas .bin aqui, ó, que são os scripts responsáveis por fazer o dump da nossa memória RAM. Esses arquivos .bin aqui a gente tem tanto para 64 bits quanto para 32 bits. Então, eu já vou abrir aqui com o fdisk de novo. Não estou com fdisk fácil aqui não. fdisk /dev SDE. E o que eu vou fazer? Eu vou criar duas partições. A primeira partição, como eu falei, para o boot, e a segunda partição vai ser onde vai ficar armazenado o dump da nossa memória, quando a gente botar o pendrive. Então aqui eu já vou dar um tracinho N aqui, quer dizer, eu vou dar um N aqui no fdisk para criar a primeira partição, vou setar ela como primária aqui mesmo. Qual que vai ser o número dela? Vai ser 1. Aqui no caso é o tamanho, né, que vai ser... Não, mentira. Aqui no caso é o primeiro setor, então eu vou deixar padrão também. E aqui agora é o tamanho da nossa primeira partição. Essa primeira partição ela não precisa ser grande, ela pode ser pequenininha. Eu vou criar aqui, ó, mais 500k. Opa. Mais 500 maiúsculo, acho que pus, né? Mais 500k, só 500k byte mesmo, porque isso daqui, ó, porque esses arquivos aqui, eles são bem pequenininhos, eles mal ocupam. Eles juntos, eu acho, que não ocupam nem 500k bytes, vão 400 e uns quebrados aí, mas eu vou deixar só 500k bytes mesmo, porque não precisa mais que isso. Então aqui ele tá falando que a minha partição ali, ela já tem uma assinatura do tipo Linux, você tá perguntando se eu quero tirar ela. Eu vou falar que eu quero tirar. Se o seu pendrive ele já tiver formatado, é bem provável que nem dê essa mensagem aqui, vou tirar. E agora eu vou criar mais uma partição, que no caso é a partição onde vai ficar o nosso dump, né? Como essa partição ela tem que ser bem maior, eu vou já deixar agora ela ocupar todo o espaço disponível no meu disco. Então, vou definir ela como primária aqui, número 2, onde ela vai começar exatamente onde termina aquela primeira partição, e vou deixar ela ocupar o resto aqui do meu disco, da minha unidade USB no caso, né? Então, é assim que tá o meu pendrive, ó. A primeira partição aqui do SDE 500,5 KB, né? E a segunda aqui 14.9. Então eu vou salvar aqui com tracinho W. E beleza, né? Se eu der um fdisk-L aqui, novamente está aqui a minha unidade USB. E o que eu vou fazer agora vai ser formatar essas duas partições. A primeira partição eu vou formatar com FAT, né? Justamente para botar, porque isso aqui vai ser uma unidade bootável via MBR. E o segundo aqui eu vou formatar como NTFS. Então, mkfs.fat/dev SDE1. Aqui é suave, bem tranquilo. E agora, o SDE2 eu vou formatar como NTFS. Esse processo ele pode demorar um pouquinho, então eu vou pausar aqui. Finalizando, eu já volto. Bom, voltei, para vocês foram instantâneos. Eu fiquei aqui um tempão esperando esses 14 GB formatarem com NTFS. Deixa eu só fechar meu Telegram aqui. Agora o que a gente vai fazer agora é organizar aqui o nosso sistema, né? Então, logo de cara,
O que que eu vou fazer? Eu vou montar aqui a minha primeira partição, SDE, calma, barra dev SDE1, lá no meu barra MNT, e lá eu vou jogar todo mundo, menos esse ponto MBR e esse ponto TXT. Então, eu posso jogar lá para dentro esse GRLDR, eu vou jogar ao ponto LST e ao ponto bin. Na verdade, eu vou usar o CP, né? Então, eu vou copiar tudo, menos esse ponto TXT e esse ponto MBR aqui, lá para o meu MNT. Copiei, se eu der o ls lá no meu MNT, tá tudo lá. O que eu posso fazer agora é desmontar o monte barra MNT. E agora eu vou montar a minha segunda partição. Por quê? Porque o que que acontece? Esse sistema, esses scripts aqui, o que eles fazem quando eles vão começar a dampar a RAM não é simplesmente escrever a imagem na nossa partição. Na verdade, eles esperam que dentro da nossa segunda partição tenha um arquivo chamado ram.img, que esse arquivo ram.img vai ser, vamos dizer assim, vai ser onde a RAM ela vai ser armazenada. Então é como se a gente tivesse que criar um sistema de armazenamento dentro do nosso sistema de armazenamento. Como assim? Eu vou explicar. Por exemplo, se eu crio um arquivo chamado ram.img, aqui eu tenho. Quer ver? Deixa eu usar o fdisk aqui só para. Por exemplo, se eu tenho aqui ó, 14 GB na minha segunda partição, ele não vai simplesmente entender, aqui eu tenho 14 GB livres para escrever a, é o dump da RAM. Na verdade, eu vou ter que criar um arquivo chamado ram.img do tamanho que eu quiser, por exemplo, um arquivo de 14 GB, e esse arquivo de 14 GB vai ser o arquivo, vai ser, vamos dizer assim, onde vai ser escrito. Se eu criar um arquivo menor, por exemplo, se dentro desses 14 GB eu criar um arquivo de 3 GB chamado ram.img, ele vai entender que só tem 3 GB livres para salvar aquela imagem. É confuso? É uma opção muito estranha para o programador que fez esse script aqui, pra caralho. Mas eu não vou questionar, o script aqui ele já está pronto. Então o que a gente tem que fazer agora é criar um arquivo chamado ram.img, que é onde vai ser salva a nossa RAM. Para isso a gente pode usar o file location, né? Então aqui ó, fora do pendrive, tá? Eu não vou conseguir usar o file location dentro do pendrive. Então com esse carinha aqui eu vou criar um arquivo. Calma. Eu vou criar um arquivo de, no meu caso aqui, eu vou criar um arquivo de 2 GB, tá? Então, for location -l 2G, mas você poderia perfeitamente criar um arquivo aqui de 14 GB, de, bom, o tamanho que couber aí na sua partição, porque é nesse carinha que a gente vai criar aqui, ó. Eu vou criar um carinha de 2 GB chamado ram.img. Porque é nesse carinha aqui que vai ser salvo a nossa RAM, né? Então, com esse comando aqui, eu consigo criar, alocar, na verdade, né, um espaço ali de 2 GB em um arquivo. Tanto é que você vai ver, é que isso aqui é instantâneo, ó, instantâneo. Eu poderia ter criado um arquivo aqui de 200 GB, seria instantâneo, porque eu estou simplesmente alocando um espaço. Tanto que nesse carinha aqui não tem nada. Se eu tentar dar um cat nele aqui, ó, não tem nada nesse arquivo, porque simplesmente é um espaço alocado. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou mover esse carinha aqui de 2 GB que eu criei lá para o meu pendrive, porque quando a gente botar a nossa imagem, quando a gente botar o nosso pendrive, a RAM ela vai ser armazenada nesse carinha ram.img na nossa segunda partição. Eu movi o arquivo, esqueci de voltar a gravação, eu tinha pausado. Mas aqui, ó, eu consegui mover o arquivo e lá dentro do meu barra MNT tá o meu carinha ram.img de 2 GB, né? O que eu estou fazendo aqui agora é desmontando o meu pendrive. Então eu só criei o arquivo de 2 GB, que vocês viram, né? Bonitinho. Joguei o arquivo ram.img de 2 GB lá pro meu barra MNT. E agora eu vou desmontar o meu barra MNT. Lá dentro do meu barra
MNT, que no caso é a minha segunda partição aqui, tudo que vai ter é um arquivo chamado ram.img. E agora aqui já está pronto, né? Assim que eu conseguir desmontar essa partição aqui, já está pronto. Tudo que eu vou precisar fazer vai ser botar agora o meu... Vê se meu áudio está saindo. Tudo que eu vou ter que fazer agora é botar o meu USB. Assim que eu botar o meu USB, vai abrir ali o... Vai ser inicializado o grupo for DOS e eu vou conseguir fazer o dump da minha RAM. Vamos ver se eu vou conseguir desmontar isso aqui, né? Porque é complicado, mano. Vamos conseguir desmontar aqui a minha partição. Então o que eu vou fazer, eu vou botar. Só que eu vou botar em uma VM, né? Justamente porque se eu desligar o meu PC aqui para fazer esse dump, eu não vou conseguir gravar. Então eu já estou aqui com uma VM preparada para botar esse pendrive. A gente dá uma olhada aqui, ó, no disco, né? Ele vai botar literalmente o meu pendrive, que é o /dev/sde. Então se eu botar aqui agora essa unidade, repara aqui, ó, que ele já cai nessa, ele já cai aqui no Groove for DOS, né? E aqui a gente já tem a opção, ó, que é para fazer o dump da memória RAM 64 bits. E esse halt aqui é para ele, bom, desligar, ou então fazer o dump da memória aqui com 64 bits e reiniciar. E as mesmas duas opções aqui, só que para 32 bits. A gente tem uma opção aqui também para abrir uma linha de comando, né, para a gente conseguir. É bem semelhante ao command line que a gente tem no Groove também. E se eu clicar aqui, ele vai começar a fazer o dump. Ó. Aqui ele identifica quantos gigas que tem a memória. No caso aqui tem só 1 giga, né, que ele está mostrando em bytes. Tem só 1 giga essa VM aqui e quanto de espaço que tem para fazer, para armazenar o dump. No caso, você pode ver que ele tem 2 gigas, né? Apesar da minha unidade lá ele ter praticamente 14 gigas, ele só identificou 2. Por que ele só identificou 2? Ele identificou 2 por causa desse carinha que é o RAM IMG que a gente criou, né? Que, ou seja, ele identifica aqui que ele vai armazenar o dump da memória nesse carinha, dentro desse carinha. E ele vai ocupar o mesmo tanto que esse carinha ocupa. Na verdade, o máximo que ele vai ocupar é o máximo que esse carinha ocupa. No caso, ele só vai ocupar 1 GB, porque só tem 1 GB de memória, mas ele identifica que ele tem disponível 2 GB para armazenar. E aqui agora não tem segredo, aqui agora também é esperar ele fazer esse dump e quando ele finalizar aqui, ele vai desligar a VM. Eu vou esperar aqui também, porque quando ele fizer o dump, eu vou mostrar até como que a gente pode cuidar desse arquivo, porque igual a gente está vendo aqui, aqui só tem 1 GB de memória, né? Só que o nosso arquivo aqui, ó, ele tem 2 GB. Eu vou mostrar como que a gente faz para dividir isso, né? Porque em ambiente real, por exemplo, a gente nunca sabe quanto de RAM que a pessoa, que o computador que a gente vai fazer esse ataque, ele tem. Então é interessante, igual eu falei, a gente deixar um arquivo aqui muito grande. E, obviamente, a gente não vai ocupar todo aquele espaço. Então a gente tem que quebrar aquele arquivo para dividir só o espaço de fato que a RAM aqui ela vai ocupar. Então, assim é que isso aqui é finalizar, eu já volto. Ah, antes, né? A gente pode também dar uma olhada aqui, ó. Por exemplo, ele identifica que aqui tem 2 setores, né? Segmentos, na verdade, que é onde tem aquela RAM. Pode ver que, se você viu o último vídeo, o vídeo que eu falo sobre esse ataque, é a mesma tela, só que aqui tem muito menos RAM, né? No meu caso, tinha muito mais que isso. E aqui ele já fez o dump do primeiro segmento e ele é fazendo todos os dumps aqui. Eu já volto pra gente fazer essa análise. Voltei aqui, ó, ele finalizou o dump e agora ele vai desligar. Bom, eu não vou ficar esperando aqui ele desligar, que ele só vai desligar. Eu vou forçar aqui o desligamento. E aqui agora, ó, eu vou montar. Aqui no caso, em um ambiente real, você ligaria agora em um Debian, né, em um PC aí, botaria o seu pendrive e montaria agora o dev SDE2 e ali tá o seu, e aqui dentro vai estar o seu carinha, né? Aqui estaria o dump da memória RAM. Se a gente der um strings aqui, ó, a gente identifica um monte de bytes, né? Deixa eu dar um less aqui pra gente. O que a gente consegue ver primeiro é apenas esse. A única coisa que ele tem aqui, na verdade, é o que o próprio Groove for DOS ele adicionou naquela memória RAM.
Porque eu tava rodando em uma VM, né? Então não vai ter nada mais do que isso. A gente pode ver que tem um monte de nada aqui. Porque não tinha. Simplesmente porque não tem nada nessa minha VM. Mas em um caso aí real, você teria muito mais coisa, né? Mas, como que eu faço então para quebrar esse carinha, né? Porque, igual eu falei, o dump da memória RAM foi de 1 GB. Só que aqui eu tenho 2 GB de arquivo. Como que eu faria para quebrar isso? Bom, a gente pode utilizar o próprio DD, né? Então, por exemplo, DD if ram.img off. Aqui é onde a gente vai salvar, né? Que eu vou salvar até fora do meu pendrive para andar mais rápido mesmo. Então eu vou salvar lá no meu home Messias BIOS main imagem ram.img. Eu vou salvar como ram.img também. E aqui, ó, a gente vai colocar um count. Esse count aqui eu vou colocar como 1024. Opa. 1020, caralho, 1024. Que é os 1 GB, né, que eu tenho aqui em questão. Você teria que converter aí para megabytes o tamanho da RAM em questão. Você pode usar um conversor aí online, você pode perguntar para o chat GPT. A gente pode usar aqui o BS também, né? Que no caso é 1 megabyte. Então aqui eu vou pegar apenas os primeiros 1024 megabytes desse arquivo aqui e vou salvar ali no ram.img, que no caso vai ser só o dump mesmo, né? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu devia ter colocado o progress, né? Eu esqueci de colocar o progress. Porque o progress é o status progress, né? Porque o status progress ele mostra que o progresso, né? Para eu saber quanto tempo que falta, quanto que ele já dumpou. Então eu já volto ele finalizando aqui. Beleza, aqui ele já finalizou. E se eu ir lá no meu home Messias BIOS imagem, a gente vai ter o carinha aqui do RAM IMG. Agora aqui a gente só tem 1 GB, né? E aqui no caso tá toda a RAM, né? E aqui agora você poderia fazer a análise, você também poderia perfeitamente fazer a análise direto naqueles arquivos ali de 2 GB, só que como tem 1 GB adicional de, vamos dizer assim, de 0 bytes, de null bytes, de nada, vamos dizer assim, esse dump ele ficaria, essa análise ela demoraria um pouco mais do que o necessário. Claro que eu me refiro utilizando ferramentas especializadas. Não vou mostrar aqui nesse vídeo como que a gente faz para analisar dumps de memória, né? Até porque esse vídeo aqui ele já está um pouco longo, mas eu faço um vídeo, mas eu vou fazer um vídeo também separado, só mostrando ferramentas e como que a gente faz para analisar dumps de memória. Mas a grosso modo é assim que a gente faz o ataque do Cold Boot. Na verdade, é assim que a gente prepara o nosso pendrive para fazer o ataque do Cold Boot. Deixa eu ver se meu áudio está saindo. Não é um ataque simples, não é algo muito fácil, não costuma ter muito margens para erro, né? Você pode fazer o teste aí no seu PC. Eu, inclusive, vamos ver. Faz o teste aí no seu PC e comenta aqui se você conseguiu fazer o dump de alguma informação sensível que estava na sua memória RAM logo de primeira. Porque eu mesmo, eu não consegui. Eu não consegui fazer isso de primeira. Eu tive que fazer vários testes, que era ligar o meu PC, abrir algumas abas ali dos navegadores, aí desligar o meu PC, botar rapidão no pendrive e depois, bom, fazer todo o dump e depois a análise ali posterior, né? De primeiro eu não consegui pegar isso, tive que fazer diversos testes. Faz o teste aí, comenta aí se você conseguiu fazer isso de primeira. De qualquer forma, é assim que a gente prepara o nosso pendrive para fazer testes e ataques de Cold Boot. Se você assistiu até aqui, senta a porra do dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso. Happy hacking, meus amigos. Até a próxima.